Amém, irmãos. Boa noite, glória a Deus. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já eu quero desejar uma boa noite de novo aos irmãos, agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma noite, mais um domingo, mais um primeiro dia da semana, mais uma oportunidade de glorificar este Deus maravilhoso, este Deus grandioso, este Deus misericordioso, Estamos aqui com esse intuito, mais uma vez, mais um culto. Eu quero cumprimentar todos os irmãos que estão conosco de maneira presencial. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Cumprimentar os irmãos que nos ouvirão através da internet, pelo Instagram, Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Lembrá-los que hoje, como todos os domingos, estamos cultuando ao Senhor, e hoje, de uma maneira muito mais do que especial, nós estamos aqui em um culto de ceia, uma ordenança ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo nos instituiu, celebrarmos a sua morte até que Ele venha, esta ordenança que revela toda a natureza do ministério de Cristo, toda a redenção, todo o plano perfeito de Deus convergindo em Jesus Cristo, Ele nesse sacrifício perfeito, por amor ao nome do Pai, para glorificar, satisfazer a vontade do Pai, beneficiando aqueles que são seus, para a glória do seu nome. E este é um favor imerecido, é algo exuberante ao qual nós temos aqui a graça e a oportunidade de celebrar. Não poderia também deixar de bastar, que hoje também convergiu de ser o Dia das Mães, uma data que está no nosso calendário, uma data muito especial, Sabemos que as mães são perfeitas, são especiais em nossas vidas, Estamos aqui, cada um de nós, porque tivemos uma mãe, E desde já eu quero cumprimentar todas as mães, desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães aqui da igreja, a cada irmã que tem aí seu filho, sinta-se abraçada pelo nosso Deus, Que Deus abençoe, continue abençoando esse ministério, porque mãe também é um ministério, Mãe é uma tarefa, e a gente sabe que não é a das fáceis, é uma tarefa árdua, Independente que tenha um ou que tenha 10, 11, é uma tarefa difícil, é uma responsabilidade e é um plano perfeito, É uma ordenança desse Deus que fez todas as coisas, Que eu posso dizer que abençoou as mulheres de ter esse plano, de ter esse ministério. Que Deus abençoe a vida de cada uma dessas irmãs, da minha esposa, da minha mãe e da mãe de cada um dos irmãos, amém? E cada um dos irmãos que são mães também, que Deus abençoe grandemente. Sabemos que o nosso culto, a centralidade é Cristo, e por isso voltemos à nossa centralidade nessa noite. Convido os irmãos a ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que este culto venha a ser com um único e perfeito propósito, glorificar o nome dEle, nos apresentarmos como sacrifício vivo, perfeito e agradável a esse Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, estamos, Pai, nessa noite, para a glória do Teu nome, mais uma vez, reunidos como corpo, como igreja, como um braço do Senhor neste mundo. E estamos aqui com o único intuito, Pai, de glorificar o Teu nome, obedecendo a Ti, obedecendo as Tuas ordenâncias, nos colocando como totalmente dependentes de Ti, reduzindo, nos tornando humilde, sabendo que nós necessitamos, nós carecemos da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu Espírito, para que nós possamos buscar a Ti de maneira perfeita e agradável. Nos use, nos fundamente, nos oriente, nos adverta, Pai, para a glória do Teu nome, nos guie em Teu caminho, puxe a nossa orelha quando necessitarmos, instrua-nos quando necessitarmos, fundamente quando necessitarmos, livra-nos do mal quando necessitarmos, Pai. Estamos aqui com um único e perfeito motivo, glorificar o Teu nome. Que o nosso louvor, que a nossa oração e que a pregação venha a ser centralizada em Ti, para a glória do Teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Gostaria de convidar o grupo de louvor
e logo após, né, gostaria de já deixar aberto aqui a oportunidade ao nosso irmão Frank, que vai estar trazendo uma mensagem do nosso Deus antes da pregação. Amém? Amém. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Vamos adorar a Deus com o hino. Bendito seja o Cordeiro que por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, com profundas as chagas que nos provam quanto Ele nos amou. É nessa chaga pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus, ao nosso Deus, toda honra, toda glória. A paz do Senhor, irmãos. Glorifica a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem dado de compartilhar uma porção da palavra de Deus com os irmãos, com a igreja. Agradecer aos pastores também pela confiança. São momentos em que eu tenho aprendido bastante, tenho crescido bastante, e tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? O texto que eu quero compartilhar hoje, eu peço para os irmãos, aqueles que quiserem acompanhar, já ir abrindo aí, no livro de Jeremias, capítulo 17, lá no Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ver só alguns versículos, 5 versículos, do verso 5 ao verso 9. Mas antes de ler esses versículos, quero falar um pouco do contexto ao qual pertencem esses poucos versos, para a gente entender melhor esse texto. Jeremias profetizou por 40 anos ali na Judéia, o Reino do Sul, cuja capital, Jerusalém. Ele profetizou de 626 a 586, 40 anos naquela região. Jeremias, um homem extremamente sensível, compassivo, piedoso, é conhecido também como o profeta chorão. Ele escreveu também o livro de Lamentações de Jeremias, no qual ele literalmente chora em voz alta pelos juízos que Deus estava afligindo aquela nação, por conta do pecado. Mas já no contexto a gente começa a aprender, porque você imagina uma pessoa com essas características, um homem piedoso, um homem compassivo, sensível, até mesmo sentimental no bom sentido da palavra. Ele via aquele juízo e chorava e lamentava e sentia verdadeiramente a dor, e expressou isso nesse livro. Mas mesmo assim, ele não deixou de falar a verdade. Ele não deixou de proclamar de maneira inexorável, firme, sem titubear, as verdades que Deus havia dito para ele falar para aquela nação com o intuito de que ela se arrependesse, coisa que não aconteceu. É dessa maneira que nós devemos pregar a palavra, é dessa maneira que nós devemos conduzir o que Deus asseverou nas suas escrituras. Não omitir a verdade, não acariciar o ego de ninguém, mas falar a verdade, porque a verdade liberta. E foi isso que Jeremias fez. Aquela nação estava mergulhada no pecado, principalmente no pecado da idolatria, a ponto de sacrificar os seus filhos em rituais pagãos, como foi o caso de Acás, que sacrificou seus próprios filhos na idolatria. Aquela nação, ela tinha deixado de confiar no Senhor para confiar em homens, fazendo alianças espúrias com nações com o intuito de um reforço militar, de um reforço bélico, para que fosse defendido de outras ameaças. Esqueceram que quem guarda é o próprio Deus. Aquele povo estavam vivendo uma religiosidade superficial, uma religiosidade somente ritualística, mas não estavam adorando verdadeiramente ao Deus de Israel, ao nosso Deus. Era uma nação que estava corrompida, estava entregue às suas próprias vontades e ao desejo do seu coração. Então, eles não tinham como o profeta de Deus, como Jeremias, alguém agradável. Eles tinham o Jeremias como alguém que não era bem quisto, não era bem visto. Eles consideravam Jeremias como um traidor e não deram ouvidos ao que aquele profeta falava acerca de arrependimento
e acerca de mudar os seus caminhos. É interessante que eu estava lendo um livro de Stanley, eu até anotei aqui, Stanley A. Ellison. O nome do livro é Conheça Melhor o Antigo Testamento, lá na página 230, ele faz um comentário interessante. Ele diz que possivelmente Jeremias não viu ninguém se arrepender durante o seu ministério. Você já imagina passar ali 40 anos pregando e não ver uma alma se arrepender? Mas isso não interessava para ele. O que interessava era ele falar a verdade. Já imaginou aí, pastor Rafael, pastor Marconel, pastor Júnior, 40 anos no ministério e você não vê uma alma se arrepender? Mas não é isso que Jeremias esperava. Na verdade era, mas não era o principal. O principal era ele falar a verdade. Ele estar de acordo com a vontade de Deus e falar a verdade. Geralmente, igrejas que pregam a verdade da maneira que deve ser dita, não vivem cheias, porque não massageia a égua de ninguém, mas fala a verdade. E é nesse contexto em que se passa esse capítulo 17, na verdade é uma continuação do verso 16, aonde o profeta ali ele está descrevendo os pecados daquela nação e por que os castigos do Senhor estavam sendo implicados naquele momento. Só voltando um pouquinho aqui no verso 16, a partir do verso 9, o Senhor, ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que eu farei cessar deste lugar, diante de vossos olhos e em vossos dias, a voz de regozijo e a voz de júbilo, a voz do noivo e a voz da noiva. Aí no verso 10, o povo pergunta, por quê? Qual foi o pecado que nós cometemos? Aí no verso 11, o Senhor diz, então tu lhes dirá, porque os vossos pais me abandonaram, diz o Senhor, e andaram após os outros deuses, e serviram e adoraram, e me abandonaram, e não cumpriram a minha lei. E vós fizeste pior que os vossos pais, pois eis que vós andais cada um após a imaginação de seu coração perverso. Preste atenção nisso, irmão. Cada um vivia de acordo com a imaginação de seu coração perverso, para que não me escuteis. É esse o contexto, é esse o pano de fundo. O bojo aonde nós vamos ler esse versículo do 5 ao 9, nós vamos perceber o perigo que é andar dessa maneira. Vamos fazer a leitura então, a partir do verso 5 do capítulo 17. Assim diz o Senhor, amaldiçoado seja o homem que confia no homem, e torna a carne o seu braço, e cujo coração afasta-se do Senhor, pois ele será como um arbusto no deserto, e não verá quando o bem chegar, porém habitará os lugares secos no deserto, em uma terra salgada e não habitada. Abençoado é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, pois ele será como uma árvore plantada próximo às águas, e que estende as suas raízes até o rio, e não verá quando o calor chegar, porém a sua folha estará verde, e não terá preocupação no ano da seca, e nem cessará de produzir fruto. E verso 9 diz assim, o coração é enganoso, acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Se nós observarmos o versículo 5 e o versículo 6, o 7 e o 8, eles trazem um contraste. Ele traz um contraste daquele que confia no Senhor e daquele que confia no próprio homem, daquele que confia em Deus e daquele que não confia em Deus. E fala também da expectativa
desses dois tipos de procedência, dessas duas maneiras de viver. Se nós observarmos, fica muito nítido e fica muito claro esse paralelo que é traçado aqui nesses 4 versículos. Aquele homem que confia no homem, a palavra do Senhor diz aqui que ele será amaldiçoado, destinado à perdição. Homem que confia no homem. No hebraico, aqui na nota de rodapé da palavra de Deus, diz que esse primeiro homem aqui, no hebraico, significa forte, varão, a estatura de varão, que confia no homem. Esse outro homem, em hebraico, é Adam, que significa pó. Você imagina o varão confiando no pó. Esse é destinado à perdição. O coração dele não está no Senhor, como diz aqui a continuidade do verso. O coração dele afasta-se do Senhor. E é interessante também, diz aqui que torna carne o seu braço, na NVI, está traduzindo da seguinte maneira: faz da humanidade mortal a sua força. O homem que deixa de confiar no Senhor, ele passa a confiar na força do seu braço, no seu entendimento. Ele vai se distanciando de Deus a ponto de se achar autossuficiente. Quem somos nós para se achar com tal poder? Quem somos nós para achar que podemos, por nós mesmos, resolver os nossos problemas? Nós não podemos acrescentar um dia sequer na nossa vida, quanto mais confiar em nós mesmos. Mas a palavra é muito clara. Aquele que assim procede, ele está amaldiçoado, destinado à perdição. E a perspectiva dele, aqui a palavra de Deus diz, de forma figurativa, que é como um arbusto no deserto. Você já imaginou o que é um arbusto no deserto? Para que serve? Qual a expectativa daquilo ali? Um arbusto no deserto. Ele vai sofrer todo tipo de agressão do tempo, secura. Ele não tem provisão, ele não dá frutos, ele não tem fruto. Ele vai viver em terra seca, em terra árida. E isso é tão profundo dentro do contexto que é escrito o livro de Jeremias, porque a idolatria daquele povo era justamente incisivo com a deusa Aserá, uma deusa dos cananeus, que era considerada a mãe da fertilidade. Agora você veja, o cara confia numa deusa da fertilidade, mas o destino dele é viver na esterilidade, na sequidão. É dessa maneira que a Bíblia descreve aquele que deixa de lado os absolutos de Deus, aquele que deixa de lado os princípios por Deus estabelecidos e vai viver conforme o entendimento do seu coração, conforme o entendimento da sua própria mente. Já aquele que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor, aquele que se submete a Deus, aquele que não abre mão dos absolutos do Senhor, dos seus princípios, é muito diferente a perspectiva dele. A palavra de Deus diz que ele será como uma árvore plantada próximo às águas, próximo ao manancial. Deus é o nosso provedor, Deus é o nosso sustentador, é o nosso guardador, é Ele que nos abençoa. Um é destinado à perdição, aquele que confia no seu próprio coração, no seu próprio entendimento, e aquele que busca o Senhor, que confia no Senhor, ele é destinado às bênçãos desse Deus, que é tão maravilhoso. E pode chegar o que chegar, diz aqui, que quando chegar o calor, ele não verá, porém a sua folha estará verde e não terá preocupação no ano da seca, e nem cessará de produzir frutos. Aquele que confia no Senhor, que não abre mão das suas verdades,
ele é frutífero. Olha que contraste. Mas o que a gente vê é a sociedade cada vez mais andando na contramão dos princípios por Deus estabelecidos. O que a gente vê mais a cada dia é a decadência do ser humano, a ponto de entregar o próprio coração aos seus próprios sentimentos, ao seu próprio entendimento. Como diz aqui no verso 9, o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. O pecado, ele surge de um coração corrupto, como lá em Mateus 15, 19. E as pessoas têm cada vez mais colocado Deus de lado e buscado viver conforme o seu próprio entendimento, conforme o seu próprio coração. O coração aqui se refere ao ser integral, a sua mente, as suas atitudes, os seus sentimentos, as suas emoções. E o homem vem entrando nesse espiral de decadência. E a gente vê a degradação da sociedade. E aqui é o ponto que eu creio que o pastor Júnior, ele deve falar com mais profundidade. A que ponto o homem pode chegar de negar a própria criação de Deus, onde ele faz tudo de maneira perfeita? Na criação do homem, ele criou macho e fêmea. E assim ele vê que foi tudo muito bom. E os homens têm deturpado isso, com ideologia de gênero, com relativismo, achando que se eu me sinto bem, é assim que deve ser, se eu estou feliz, assim é o que é o certo, é o correto, e o homem tem se degradado. Que nós possamos nos manter firme nas verdades de Deus, que nós não venhamos abrir mão e nem relativizar os absolutos de Deus. Para isso é preciso buscar a sua presença, buscar o seu entendimento, buscar a sua palavra. Nós temos o manancial de Deus aqui, a palavra de Deus, onde seus princípios estão estabelecidos e são imutáveis. Infelizmente, temos visto igrejas inclusivas, aceitando todo tipo de relacionamento homoafetivo e achando que isso é da vontade de Deus porque é amor, totalmente deturpado. O espiral de decadência do homem pode chegar a níveis infames, para não falar algo mais pesado. Que Deus tenha misericórdia desse povo, que nós possamos continuar na nossa caminhada firme, não abrindo mão desses absolutos, ainda que tenhamos que pagar o preço por isso. Eu não vou me estender mais. Hoje, como o pastor falou, temos a ceia. O pastor Júnior logo mais vai ministrar a palavra, vai aprofundar mais nessas questões, e que nós possamos permanecer firmes, como aqueles que são plantados junto ao ribeiro, no manancial que é o próprio Deus e a sua palavra. Que Deus abençoe a cada um. Nós vamos louvar agora, louvar a Deus. Queria convidar o grupo de louvor, e que Deus nos abençoe, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos, graça e paz.
por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos. Então vamos orar ao nosso Deus, orar pela vida do nosso pastor Júnior, que vai trazer a nós hoje a ministração, que Deus possa abençoá-lo e usá-lo nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar pelo pastor. Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer mais uma vez e te pedir, Pai, nesta noite, abençoe a vida do pastor Júnior, usa-o, Pai, de acordo com a tua vontade, usa a instrumentabilidade do teu servo para a glória do teu nome, para nos instruir na tua verdade, para nos fundamentar na tua palavra, para nos ensinar tudo, Pai, através da tua palavra. É isso que eu te peço, usa-o para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Boa noite, graças e paz a todos. É maravilhoso estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, para estar aprendendo mais do Senhor, para estar percebendo quão Ele nos ama, como Ele cuida de cada um de nós. E como o irmão Franklin disse, e é tão bom quando a gente está no Senhor, que os nossos problemas, embora pareçam ser grandes, eles são tão diminuídos, que quando o Senhor resolve, a gente nem compreende como é que foi resolvido, porque para nós era impossível. Então nós temos aprendido a glorificar o Senhor em todas as circunstâncias, que tudo Ele tem um propósito e tudo é para a glória dEle, amém?
Então, trago aqui pregações dos livros de Filipenses, Efésios, e eu vou dar continuidade à pregação na carta que Paulo escreveu aos Romanos, né? E não tem problema nenhum isso ser de maneira aleatória. Uma semana o pastor traz de um livro, traz de outro, porque a Bíblia, ela não se confunde, ela se complementa. Então, o tempo todo nós estamos aprendendo e estão sendo ligados uma coisa à outra. Porque a palavra de Deus, ela tem um único objetivo, é despertar os seus filhos, a sua igreja. É nos orientar para que possamos viver de maneira digna do seu reino. Porque nós cremos em um Deus puro, santo e eterno. Nós, como filhos de Deus, temos um Pai que não nos deixa solto, que não nos deixa a quem Ele zela, Ele cuida, Ele corrige e quer nos mostrar o caminho da santidade. Esse é o poder da palavra de Deus, é o poder transformador de pegar um homem que tem um coração corrompido, um coração enganoso e mostrar a santidade. Amém? Então hoje nós vamos dar continuidade na leitura do capítulo 1 da carta aos Romanos, e hoje nós vamos ler o verso 26 e 27. E eu vou voltar um pouquinho antes. Nós temos falado que Paulo tem um desejo enorme de conhecer essa igreja de Roma. Nós temos visto que Paulo tem se apresentado como um apóstolo chamado pelo Senhor. Ele tem mostrado que, ao contrário do que as pessoas falavam dele, ele não tinha abandonado Deus coisa nenhuma. Ele simplesmente tinha o conhecido melhor, mais profundamente. E Paulo, pelo fato de ter sido chamado pelo próprio Deus, na pessoa de Jesus, ele se sentiu devedor de passar esse conhecimento adiante, porque ele entende que a vinda e a morte de Jesus era o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, assim como ele tinha sido despertado por Deus, ele queria que outros também entendessem e compreendessem essa verdade. Porque não é de agora, desde sempre a humanidade, ela vive em decadência, como o irmão bem disse. O homem, quando ele decide viver por sua conta e risco, ele vai direto para o abismo. E o pior não é isso, o pior é que ele, caminhando para o abismo, não tem essa percepção. Ele não sabe, ele não percebe, porque os seus olhos estão vedados. A Bíblia vai dizer que o príncipe deste mundo lhe cegou o entendimento, lhe cegou os olhos. Então, é como se fosse um cego caminhando por um despenhadeiro. É isso que Paulo está mostrando. E isso se aplica a toda a humanidade. Todos estão condenados à morte. Não há um que se salva. É isso que Paulo está falando. Todos carecem da salvação de Deus. E essa salvação só vem mediante Cristo. E Paulo mostra que, apesar do Senhor ter dado leis para que os homens pudessem se balizar, essa lei não salvava. Era uma maneira que o Senhor tinha de mostrar o rumo a ser caminhado por essas pessoas. Mas o homem, devido à corrupção do seu coração, tendencioso a se apegar a coisas, ele se desviava a todo momento. Então hoje o irmão trouxe aqui uma mensagem do profeta Jeremias, e todos os outros profetas, homens de Deus, não têm feito outra coisa senão ler a palavra que o Senhor tem anunciado de geração em geração, para que alcance os filhos de Deus. Então, o grande embate que tem na Bíblia, no cristianismo, uma coisa polêmica que tem, é que aqueles que têm o coração aberto para ter entendimento, aceitam isso como verdade. E os que não têm o coração para isso, não aceitam. Então, há uma divergência de séculos e séculos, e sempre houve e sempre haverá. Mas só existe uma verdade absoluta, é essa. A palavra de Deus, inerrável. Ele não erra.
tudo que o Senhor pronunciou aconteceu e vai acontecer. Não importa se a pessoa goste ou não. Paulo, ele foi encarregado de levar a palavra do Senhor para os gentios. Um povo pagão, idólatra, que vivia o seu bel prazer. E Paulo sofreu duras penas simplesmente por falar a verdade. E não é diferente nos nossos dias. Aqueles que buscam falar a verdade de Deus, eles são perseguidos, porque as pessoas pensam que estão denegrindo a imagem, que estão tentando expor, estão tentando ridicularizar, porque eles creem na verdade no seu coração. Eles creem no Deus que eles criaram para si. Como o irmão bem disse, Deus, mensagens que afagam o coração do homem, que engrandece o homem, que fala que o homem pode fazer o que ele quer. Fala que Deus é amor e ponto. Que o Deus que castiga, o Deus que se ira, isso é coisa do passado. Mas a mesma palavra diz que ele é imutável, ele não muda. Ele não é homem para se arrepender. Então, essa é a maior briga, não só de Paulo, mas todo aquele que o Senhor levanta para levar a palavra de Deus. E hoje eu trouxe um assunto muito delicado, muito polêmico, que é dito no capítulo 27, 26 e 27, que é sobre homossexualismo. E Paulo vivia em uma época em que todo aquele mundo grego vivia afundado nessa prática. Não é de agora. Para vocês terem uma ideia, irmãos, de 15 imperadores, 14 viviam dessa forma. Nero era casado com um homem, Alexandre o Grande e tantos outros filósofos tinham essa prática. Então, assim, é vergonhoso falar? Não, é vergonhoso viver isso. Porque falar sobre isso é falar uma verdade absoluta, que o próprio Deus condena. É contra os padrões de família. É contra o que é correto diante de um ser santo que é Deus. Ele estabeleceu a família, macho e fêmea. Homem e mulher. E Paulo não se envergonhava, e nós não temos que nos envergonhar de falar a verdade. Agora, as pessoas se ofendem quando se fala a verdade? Por quê? Não gostam de falar? Não gostam que exponham? Esses dias eu vi na televisão um rapaz que estava entrando com uma ação judicial contra um padre. Por quê? Porque durante a pregação dele, ele estava falando sobre isso, sobre esse estilo de vida pecaminoso. E ele falou que ia entrar com uma ação judicial por homofobia. E hoje nós sabemos que aprovaram a lei de homofóbico. Inclusive, tem um projeto de lei 122 de 2006, que pela vontade do Senhor não foi aprovado. Eles queriam proibir que se falasse abertamente na internet, nas redes sociais, nas ruas, nas praças, sobre homofobia. Mas não foi aprovado. E se tivesse sido aprovado, nós não poderíamos estar falando isso em rede aberta. Eles queriam que se falasse, tudo bem, fala só dentro da igreja, a portas fechadas. Então por que se incomodam? Deus colocou no coração de todo ser humano que existe um ser acima de todas as coisas, um Criador, um Deus. E Ele deixou a sua vontade, a sua lei registrada durante séculos através de homens. Por 400 anos, Ele usou homens de várias gerações e escreveu todas as suas leis, suas vontades, as regras para o seu povo. E ela não se contradiz, mas ela nos orienta. E muitas pessoas não concordam com isso. Ok, não concordam. Mas nós que somos cristãos, nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, cremos no poder do Espírito Santo que inspirou homens para escrever essa palavra.
Nós cremos, nós queremos viver dessa forma. No entanto, nós somos julgados por falar a verdade. Mas até aí tudo bem. O cristão, ele se cala, ele pensa, tudo bem, é fulano com Deus. Naquele grande dia, no dia do julgamento, que vai acontecer, ele se acerta com Deus. Mas nos últimos 30 anos, houve um movimento no Brasil, isso veio de 1990 para cá, nas últimas décadas, e isso, eles se organizaram e desenvolveram como se fosse eu peguei aqui para falar para os irmãos, eles se organizaram de uma forma que montaram estratégias para tentar abafar esse ensinamento de Deus, brigar contra a igreja do Senhor, para que eles possam viver da maneira que é correta. E o cristão não ligava para isso, até que eles começaram a atingir, provocar a família padrão de Deus. Começaram a tocar no ser que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Na obra-prima de Deus, que é o homem. Aí, diante dessa situação, não tem como nos calarmos. Não tem como. E isso tem ganhado apoios de políticos, artistas, na cultura, nas grandes mídias, tudo estão disseminando esse tipo de informação como se fosse algo comum, algo desejável, algo que as pessoas quisessem fazer, como se fosse uma coisa maravilhosa. Então, se você, pai e mãe, não tiver pautado na palavra de Deus, não tiver sensível ao que está acontecendo, você deixa seu filho ver filmes indecentes, achando que não é. Desenhos que influenciam a mente dos seus filhos. Então, antigamente, não tinha problema nenhum ver desenho. Hoje já não é assim. Então, Paulo, ele vem, não é levantar uma bandeira de luta, de briga contra essas coisas. Ele vem simplesmente trazer a mensagem que o Senhor ensinou para os seus filhos. E a Bíblia vai dizer que, aqui no capítulo 18, que o porquê que as pessoas vivem dessa forma. As pessoas passaram, os ímpios, as pessoas que não creem em Deus, e crer que eu trago aqui, irmão, não é acreditar simplesmente, porque o diabo acredita, o diabo crê também, mas não vive, não obedece. As pessoas que não creem, que não obedecem, que não querem seguir o ensinamento de Deus, a palavra do Senhor vai dizer aqui em Romanos, que a única coisa que Deus fez contra eles foi largar o seu juízo sobre essas pessoas. Eles não reconheceram Deus como Senhor, apesar de toda a natureza, de tudo mostrar que existe um Criador, eles não aceitam. Então Deus falou assim, tudo bem então vocês vão viver conforme a vontade de vocês. Vivam pelo seu juízo, guiados pelo seu coração. Deus não puniu. Quando se fala que juiz de Deus, Deus simplesmente se apartou deles. Deus, como o pastor costuma falar, soltou os freios e as travas. Então o ser humano passou a andar sem freio e sem trava de Deus. Com seu próprio entendimento, com sua própria vontade, com a sua própria, entre aspas, inteligência e sabedoria. E é o que está acontecendo com a humanidade. Todo aquele que rejeita o conhecimento de Deus, vive por sua conta e risco. E o mundo tem se afundado cada dia mais. Observe o que o Senhor diz aqui no verso 18. Porque a ira de Deus é revelada no céu contra a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Então, essa impiedade aqui é a pessoa não aceitar Deus como Senhor, não lhe prestar o culto, a reverência necessária como Senhor, como Deus, como Criador de todas as coisas. E essa injustiça contra o seu próximo. Então, por isso,
eles perverterem a verdade, deixando de adorar o próprio Deus, o Criador, eles passaram a adorar criaturas. Como o irmão bem disse, o homem quer adorar o próprio homem. E em casos que ele se rebaixa mais ainda, passa a adorar até animais. Nós temos lido isso aqui no culto passado de Romanos, no estudo passado. Eles passaram a adorar criaturas ao invés do Criador. Por quê? Porque Deus estabeleceu suas leis e devem ser seguidas. Então Deus entregou a esse homem as suas próprias sortes. Então o seu coração corrompido, o seu coração enganoso, vive dessa forma, achando que está vivendo da maneira que agrada a Deus. Então aqui no verso 26 e 27, diz assim: por esta causa Deus entregou as afeições vis, porque até suas próprias mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente, e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. Então aqui, Paulo está trazendo que essa palavra aqui, ele começa falando por causa disso, por causa de quê? Por causa da negação da aceitação de Deus como Senhor, por causa da idolatria, por causa do politeísmo. Aquelas pessoas naquela época adoravam todo tipo de coisa, menos o Deus verdadeiro. Eles criavam para si Deus da chuva, Deus do sol, Deus da fertilidade, Deus da bonança, Deus da riqueza, Deus da prosperidade. Então eles tinham Deus para tudo. Por quê? Porque eles criando os deuses, eles viviam do seu jeito, não tinha regras. Mas eram deuses feitos de madeira, de ferro, de pedra, de pau. Eles construíam e se prostravam diante disso. Lá em Êxodo 20 vai falar sobre isso, que o homem pega uma árvore, derruba, corta lenha, faz lenha, e outro pedaço faz uma estátua e se prostra diante dela. Isso é abominável aos olhos, não reconhecem o Senhor. Aquele que manda chuva, aquele que manda o sol, aquele que dá o alimento, aquele que nos dá o fôlego de vida, aquele que nos separou antes da fundação do mundo para a glória do seu nome. Então o ser humano, por si só, ele tem essa debilidade, essa deficiência de reconhecer o Senhor como Deus, por causa da dureza do seu coração. Então a palavra de Deus vai dizer que Jesus morreu para salvar os seus que foram eleitos antes da fundação do mundo. Então esses que o Senhor escolheu, deixou de ser criatura, passou a ser filhos. E nós que somos pais e mães, nós sabemos que filho é diferente. Qual é o pai ou a mãe, dentro do seu juízo normal, vai deixar o filho ou a filha fazer o que quer. E com Deus não seria diferente. O Senhor instrui, o Senhor cuida, o Senhor cobra e o Senhor castiga para correção. Então nós cristãos, nós passamos por muitas dificuldades, por muitas aflições, porque é o próprio Deus nos corrigindo. É igual Paulo diz, e temos que dar glória por isso, irmãos. Mas é o contrário daquelas pessoas que não o reconhecem como Deus, é diferente. Deus os entregou às suas próprias vontades. Aqui vai dizer, por causa dessas coisas, Deus entregou as suas afeições vis. E vis aqui, irmãos, entregou aqui, abandonou. Deus os abandonou, os largou. Sabe como você pega um animal e joga no meio do mato e fala assim, que se crie para lá. Ele vai comer o que quiser, vai dormir o que quiser. Periga por sua conta e risco. É isso que aconteceu. E como o coração do homem é cheio de maldade, porque a Bíblia diz que lá no coração do homem é que surge todo engano, toda maldade.
Eles acham da maneira que eles acham que é correto. O que eu quero dizer com isso? Que o homem sem Deus está perdido, não tem salvação, vai de mal a pior. E aqui vai dizer que eles passam a viver de uma maneira vil, indecente, profana. E como juízo de Deus, como abandono de Deus, eles começam a inverter a ordem das coisas. Ao invés de adorar o Criador, começam a adorar a criatura. Criam deuses para si, querem mudar a lei de Deus, a palavra de Deus, querem adequar a sua vontade. Observem que eu não estou criticando pessoas. Eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando do ser humano de um modo geral. Todos nós pecamos, todos os dias, irmãos. Quem aqui nunca mentiu? Que nunca falou mal de alguém? Que nunca teve um pensamento impuro aqui? Todo mundo. Então não tem um santo. Todo mundo está perdido. É isso que Paulo fala. Paulo fala, gente, não tem saída para a gente. Mas pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício na cruz, nós podemos ser remidos. O Senhor, Deus, Ele pode nos perdoar. Porque Ele mandou um representante para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Ele mandou um representante para pagar o preço de tudo que nós fizemos errado, como se fosse num tribunal de justiça, que nós somos postos por julgamento. E o juiz da terra, ele vai julgar um no meu e no seu lugar. Só que esse ele fez tudo certo, ele cumpriu toda a lei. E como ele sendo nosso preposto, nos representando na cruz, o Senhor aceitou o sacrifício dele e falou assim, essa dívida está paga. Vocês estão perdoados. Então nós passamos a ser dirigidos pelo Espírito do próprio Deus. Então aqueles que não aceitam o Senhor como Deus, eles vivem sem travas, sem freios. E nós somos ensinados, corrigidos pelo próprio Deus através do seu Espírito Santo. E a palavra vai dizer que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não fosse isso, meus irmãos, nem mundo existiria mais. O homem já tinha se afundado na lama do pecado. É isso que Paulo está trazendo aqui. Então, por que eles não adoraram Deus como Criador, Deus como Senhor Supremo, embora Deus tenha colocado isso no coração de cada um, porque todo ser humano tem um desejo de adorar. Todo ser humano, ele sabe que existe um ser supremo, um Criador. Para se ter uma ideia, irmãos, hoje existem igrejas que mudaram a Escritura para se adequar à sua vontade. Existe Bíblia gay, igreja gay, pastor gay. Ah, pastor, você não pode falar isso. Eu posso falar, não estou mentindo. Mas por quê? Porque no coração do homem existe a vontade de adorar. Mas muitos querem adorar do seu jeito. Eu quero adorar o Deus, mas qual o problema de eu viver assim? Não tem problema nenhum. Ruim é matar, eu não mato. Eu tenho uma vida tão correta, eu trabalho, eu cuido da minha mãe, eu honro meu pai, eu cuido da família. Aí a pessoa vai dizer, eu só vivo contra o homem, eu só vivo contra a mulher. Que mal é nisso? Isso não é mal, é um estilo de vida. Eu nasci assim. Esse é o problema. A teologia exclusiva. Exclusivista, né, que eles chamam? É exclusiva mesmo. Ela diz que Deus é amor, que pode fazer qualquer coisa. Deus morreu por todos. Então, assim, as pessoas tentam moldar Deus ao seu estilo de vida, não se moldar à lei que Deus estabeleceu.
Então, essas pessoas passam a viver dessa forma, e Paulo vai alertar aqui. Por causa do abandono de Deus, eles passaram a ter uma vida degradável. Porque até suas mulheres, e mulheres aqui, irmãos, no original é fêmea, e homem é macho, para não ter sombra de dúvida. Então, até suas mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. Ou seja, Deus criador, eu não adoro. O estilo de vida, eu também não quero assim. Então, entre aspas, esse castigo, esse juízo de Deus, nada mais, nada é do que o afastamento da proteção de Deus sobre essas pessoas, deixando viver por sua conta e risco. E isso é triste. Isso é triste. Porque o pior cego é aquele que não quer ver, ou aquele que não pode ver. Então, essas pessoas, elas passam a ter um estilo de vida que não agrada a Deus, e até falam que Paulo é antiquado quando fala isso, porque Paulo vivia numa época muito antiga, as coisas são diferentes, a ciência já provou, dizem eles, que a pessoa que escolhe o que quer ser. Elas não nascem homem e mulher, ela decide. Ou a mulher nasceu no corpo do homem, ou o homem nasceu no corpo da mulher. Ou seja, Deus errou, mas não percebe que a Bíblia já explica o porquê de cada coisa. É mais fácil acreditar no absurdo do que acreditar na palavra de Deus. Para você ter uma ideia, irmãos, existia homem e mulher, macho e fêmea. Você ia qualquer lugar, nas repartições públicas, no cinema, tinha 2 banheiros, homem e mulher. E hoje? Você confia o seu filho ou sua filha entrar no banheiro sozinha? Quando você vai preencher uma ficha em qualquer estabelecimento por aí, que pede para você marcar o sexo, antigamente tinha 2, e hoje? Eu poderia abraçar o meu pastor, o meu filho, o meu irmão, andar na rua, de mãos dadas e abraçado, como filho, como irmão, como pai, como amigo. Mas hoje esse tipo de coisa me proíbe de fazer isso, porque as pessoas olham lá. Então acabou com a liberdade da família. Uma mãe não pode andar com a filha abraçada na rua mais. Se deturpou tudo. Hoje, se você andar abraçado com seu filho na rua, é perigoso você levar uma surra. Porque tem aqueles também que são intolerantes, que não entendem que a palavra de Deus é que estabelece todas as coisas. Então, tanto homens quanto mulheres, na época de Paulo, era comum esse estilo de vida, era comum. Tanto que Paulo traz isso. Porque as pessoas viviam dessa forma. Existia até os sacerdotes cultuais, eram homossexuais que ficavam a serviço dos templos pagãos e tinham relações com os homens para adorar os seus deuses. Olha que situação que Paulo vivia. Como é que a Bíblia diz que estão perseguindo o pessoal da nossa época porque tem um estilo de vida? Não, sempre existiu. Sempre existiu. Nero era casado com homem, Alexandre o Grande e tantos outros filósofos, Sócrates, Platão, Leonardo da Vinci, o braço direito de Hitler, aquele Ernest Röhm. Olha bem o estilo de vida desse homem e o que eles faziam em sua vida. Então, Deus os entregou à sua própria vontade. E na época de Paulo, existia aqueles homens mais velhos, igual Nero, por exemplo, que vivia com crianças, homens, crianças, jovens. Era chamado, hoje é pedofilia, né? Hoje é pedofilia. Antigamente era pederastia. Só mudou o nome, meus irmãos. Eles diziam que era para a criança amadurecer, desenvolver. Isso, eu estou falando aqui, a igreja se escandaliza, isso era comum naquela época. Sempre existiu. O homem sempre quis andar sozinho. O homem sempre achou que era dono do seu coração.
dono das suas decisões. Mas daquele que tem a árvore plantada no ribeiro, o Senhor cuida, nunca te falta nada. Aqueles que são ensinados pelo Senhor, o Senhor os protege de quê? De si mesmo, da maldade do coração. Então, meu irmão, não importa as dificuldades que nós passamos na vida, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós devemos agradecer ao Senhor. E Paulo tem falado isso, que ele aprendeu a viver de todas as formas, e ele morrer era lucro e viver era Cristo. Nós, enquanto cristãos, temos que entender que este mundo vai de mal a pior. Ele não vai melhorar, ele não vai regredir. Por que eu sei disso? Porque a palavra me garante que ele não vai mudar. Vai de mal a pior, como a mulher em dor de parto, até que venha o Senhor. Eu não tenho que me envergonhar de falar a verdade. Eu não posso. Se Paulo se envergonhasse de falar a verdade, o que seria desse livro? Eu não posso deixar de falar a verdade para os meus filhos, na minha família. Óbvio que eu não vou ser enxerido, óbvio que eu tenho que saber falar pautado na palavra, com conhecimento, com doutrina, no intuito de querer despertar, não humilhar, não constranger. É ensino, é isso que Paulo está trazendo para a gente, um ensino. Aqui eles dizem que isso acontecia, era só com os sacerdotes culturais, mas não era. Se você vê que ele fala que até as mulheres perderam, mudaram o seu uso natural das coisas. Eu trouxe aqui algumas referências para os irmãos se recordarem. Lá em Gênesis 19, lembra da história de Ló? Que o Senhor mandou 2 anjos para visitar a cidade a pedido de Abraão. Não, vou mandar 2 anjos lá. Tentaram abusar dos anjos. Esse é o coração do homem. Lá em Levítico 18, 22, o Senhor proíbe, na lei de Moisés. Eu não permito, é proibido o homem deitar com o homem. Então a lei é muito clara. Como é que eu vou abafar isso? Como é que eu posso? Lá em Romanos 1, 24 diz: Deus os entregou às concupiscências do seu próprio coração, aqueles que não o reconheceram como Deus. E essa concupiscência e essa maldade do coração, ela vai comendo o homem por dentro como se fosse uma ferrugem, e vai acabando com toda a moralidade, com toda a integralidade do homem, com toda a honra, com toda a altivez. O homem vai se afundando dentro da sua vontade. Não tem como uma sociedade ser justa aos olhos do Senhor afastado de Deus. Não importa se o homem é o mais, por assim dizer, não existe homem justo, mas mais justo que seja aos nossos olhos, mais correto aos nossos olhos, sem Deus não é nada. A inteligência do homem não é nada diante do Senhor. Não adianta ser filósofo, ter doutorado daquilo, disso, daquilo. Sem Deus não é nada. Nós conhecemos pessoas famosíssimas, riquíssimas, que vivem nessa prática. Aí você me pergunta, qual é o mal? Não. O mal está no coração de cada um. Eu não tenho nada a ver com a vida de todo mundo, mas também eu não posso ser proibido de falar. Porque se eu falar, eu sou taxado como homofóbico, então eu estou infringindo uma lei. Então eu vou responder na justiça por isso. Quer dizer que a Constituição Federal me nega o direito de falar, de crença, de religiosidade, de opiniões. Essa PL 122 não foi aprovada por causa da Constituição Federal, que ela permite que eu tenha opinião, que eu tenha minha religião. Então, irmão, nós estamos caminhando para o abismo. E a Bíblia vai dizer que nós temos que estar o tempo todo alertas. Olha o que diz aqui
em 1 Coríntios 6, 9, os injustos não herdarão o reino de Deus. E quem são esses injustos? Aqueles que praticam tais coisas. Mas as pessoas que praticam essas coisas não querem ouvir isso, que não herdarão o reino dos céus. Mas quem está falando não é o pastor Júnior. Não é simplesmente Paulo. É Deus que está falando a sua palavra. Se você não aceita Deus como Senhor e Salvador, não quer seguir as regras de Deus, não critique quem aceita. Ou seja, nós temos que aceitar a opinião. Mas eu tenho que me calar? Eu não posso deixar de falar a verdade, irmãos. Eu não posso. Porque você não falar a verdade, você cai no erro de omissão. Que é a mesma coisa. Aqui no 27 vai dizer: e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, eles se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens praticando o que é indecente e recebendo em si mesmo a recompensa adequada do seu erro. Esse inflamar aqui é aquele desejo ardente que o homem tem que ter por uma mulher, ou a mulher pelo seu homem, essa vontade. Então, eles têm um desejo, Paulo diz que ele tem um desejo, uma vontade que não consegue controlar, mas distorcida. É igual adorar a Deus. Eles não querem adorar o Deus verdadeiro, eles querem adorar o Deus que ele criou, de uma maneira intensa. Tanto que você vê milhares de religiões no mundo afora. Onde se faz churrasco com vaca, a vaca do outro lugar é Deus, é santa. Então é desse jeito que a humanidade está vivendo hoje. De mal a pior. Inflamar em sua luxúria. Essa luxúria é um desejo descontrolado. Então a pessoa chega até a falar que ama o outro. Faz loucuras. Aí você vê na televisão, nos jornais, os assassinatos acontecendo, eles mesmos se matam. Por loucuras do coração. Por maldade do coração. Aí a culpa vem por quem? Para a igreja. Porque a igreja está falando que é pecado, que vai para o inferno e que não pode. Só que antes deles nascerem, antes de eu nascer, já existia a palavra de Deus. E eu não posso ler a palavra de Deus? Eu não posso explicar para os meus filhos a palavra de Deus, porque eu estou expondo quem vive dessa forma? É vergonhoso eu falar a verdade que Deus colocou para os seus filhos, para que os nossos filhos sejam despertados? Ou é vergonhoso ter esse estilo de vida? Então Paulo era combatido por essas coisas, por falar a verdade. Irmãos, hoje a gente não vive nada do que Paulo viveu. E imagine você, uma época em que a grande maioria, principalmente os governantes, viviam dessa forma. E Paulo fazer isso. Paulo pregar. A gente tem redes sociais, Paulo não tinha, mas onde ele ia era perseguido. Por causa do meu nome vocês vão ser perseguidos. Então a perseguição, meu irmão, ela vem por causa do Senhor. Por causa do estilo de vida que o Senhor quer que sua igreja tenha. Mas Ele é que nos guarda. Ele é que nos livra de todo mal. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque, irmão, é normal. Vamos ser sinceros. É normal pensarmos coisa errada. É normal. Quem é que não pensa coisa errada? Quem é que não tem pensamentos tortos? Todo ser humano tem. Vez ou outra, uma fase da vida, você pensa coisa errada. Você está andando na rua, você vê coisa errada. O problema não é pensar. O problema não é ter a vontade. É fazer. É viver. Então essas pessoas, elas pensam, despertam e vivem no pecado. E o cristão que pensa ter um estilo de vida torto, as rédeas, os freios e contra-freios do Senhor que controlam o seu coração. Essas pessoas passam a viver como animais selvagens, gente.
Animais selvagens, devorando-se uns aos outros, vivendo do seu modo, da maneira que você acha correta. A única diferença entre os que são de Deus e os que não são é o Espírito Santo, que todos os dias nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos capacita para resistir ao mal, que nos capacita para adorar o Senhor, que nos capacita para compreender a sua palavra, que nos capacita para viver essa verdade, que nos capacita para reconhecer como o único Senhor e Salvador. Se não fosse o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Senhor, Ele reduziu o tempo. E se possível fosse, até os escolhidos se perderiam. Você vê como é poderoso o pecado no coração do homem sem Deus. Não tem para onde ir. Não teria. Então, eu queria concluir com os irmãos e dizer o que o Paulo traz aqui para a gente, que é muito perigoso o homem viver sem a presença de Deus. Ele vai de mal a pior. Ele vai caminhando para o abismo, cego, sem perceber. Porque o cego, ele não tem percepção, ele só anda. A Bíblia diz que um cego, uma pessoa cega, vai guiar os outros para o abismo. Então, aquelas pessoas que se dizem pastores, pastoras, que têm esse estilo de vida, que pegam a Bíblia e adequam a sua vontade, tem que tomar cuidado. Porque o Senhor vai cobrar. Ainda neste mundo, as pessoas vão pagar por isso. Porque estão mexendo com... Deus criou todas as coisas, mas a obra-prima de Deus é o homem. É a obra-prima. Ele fez conforme a sua imagem e semelhança. Então Deus ama os seus filhos. Deus morreu para a glória do seu nome, mas separou uns para si. Então cuidado com o que se fala nas igrejas, induzindo pessoas aos erros. Mas não é só aí. Existem pais e mães omissos também. Omissos à palavra de Deus, que deixam o filho viver da maneira que quer. Eu sou liberal. Meu filho, quando crescer, que decida. Isso contribui para que nossos filhos hoje estejam afundados na lama. Porque não orienta seus filhos. Acha que o mundo vai educar. Acha que é como um pintinho que nasce no mato com a galinha, que solta, que come e vive sozinho. Não é dessa forma. Nós temos que alimentar da água viva. O Senhor falou no poço de Jacó: a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Então, irmãos, que a gente possa nos colocar de pé diante de Deus e defender a família. Defender como, irmão? Não é brigando na rua, não. É educando os filhos. É ensinando o que é correto diante de... Tem que chamar atenção? Chama. Instrui, orienta, admoesta. Ter um estilo de vida prazeroso aos olhos do Senhor, para que as pessoas, quando olhem para a gente, não venham denegrir a imagem de Deus, porque nós somos a igreja do Senhor. E Paulo tem combatido isso. Paulo sofreu por isso. A Bíblia inteira tem orientado o povo de Deus que não vai se desvia para o caminho tortuoso, porque eles inclinavam o seu coração a desobedecer a Deus. E vai Deus, manda um profeta. Aí volta de novo. Aí vai de novo. Por quê? Porque o homem quer viver sem Deus. E nós também somos propensos a isso, irmãos. Nós somos propensos a viver sem Deus. Porque o nosso coração é enganoso. Então nós temos que todos os dias nos prostrar diante daquele que nos criou. Daquele que tem o poder de nos salvar. E entender que tudo é dele, por ele, para ele. Tudo para a glória dele. E hoje é um domingo especial, dia das mães. Quantos não têm mãe?
Quantos perderam a sua mãe? E o pastor falou uma coisa aqui que me chamou a atenção quando eu estava sentado ali. Eu parabenizo os pais que são mães também, mas mãe não nesse sentido. Mães por terem perdido a mãe, e o pai faz papel dos dois. Pais que perderam a mãe e faz papel dos dois. E dirige sua família de uma maneira digna. Hoje, no nosso tempo, está precisando de pais e mães que defendam seu lar, que defendam sua família, pautada na palavra de Deus. Raros são as casas que você entra e vê uma ordem espiritual lá dentro. O mundo está invertido, os valores estão invertidos. Lembra aquela passagem que diz que os últimos serão os primeiros? Irmãos, aqueles que têm a vida pautada na palavra vão ser a minoria agora. Eles que vão andar sendo perseguidos. A família tradicional que é perseguida hoje. Percebam o que está acontecendo no mundo hoje. No mundo político, religioso e econômico, na mídia, eles valorizam esse estilo de vida que Paulo está condenando aqui. Até nos colégios, você tem que vigiar o que seu filho está estudando. Você tem que vigiar onde seu filho está indo nas festas. Isso é diabólico. Quer queiram, quer não, é diabólico. Tudo que é fora do Senhor é diabólico. E vão aceitar essa palavra? Não, não vão aceitar. Nunca aceitaram, por que vão aceitar agora? Mas nós temos o direito constitucional de expressar essa verdade, nossa opinião, nossa crença. Nós não podemos nos calar. O reverendo Augusto Nicodemos, eu vi um vídeo dele em que ele falava que a igreja mãe, lá nos Estados Unidos dele, há 50 anos atrás foi desligada, porque eles passaram a aceitar isso dentro da igreja. Depois, o segundo passo foi aceitar pastores e pastoras gays, e depois fazer casamentos gays. Então, irmão, a verdade de Deus, ela tem que ser absoluta. A verdade de Deus tem que ser pura, não importa as consequências. É por isso que Jesus fala assim, que nós seremos perseguidos por causa do nome dele. E a gente não vive perseguição hoje, igual eles viviam. Nem se compara, mas nós temos que tomar esse cuidado. Logo mais nós vamos fazer o culto da ceia do Senhor, em memória dele, que ele morreu para nos resgatar, até que ele venha, e ele virá buscar os seus, amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade, e passo a oportunidade para a equipe de louvor. Amém, irmãos, glória a Deus, graça e paz mais uma vez. Vamos louvar o nosso Deus com um hino, amém. Um certo homem fez uma casa na areia, bem construída e bonita ela ficou, mas sem prudência veio o mal e arruinou. Veio o vento e a chuva, a sua casa levou, mas sem prudência veio o mal e arruinou. Veio o vento e a chuva, a sua casa levou. Um outro homem fez sua casa na rocha. Homem sábio,
sobre a rocha construir. Veio o vento, forte chuva lhe caiu. Casa na rocha bem feita, ao temporal resistir. Veio o vento, forte chuva lhe caiu. Casa na rocha bem feita, ao temporal resistir. Pobre de quem construir na falsa areia a sua casa no sentido espiritual. Faça a sua casa em Jesus Cristo, Deus real, rocha firme que resiste ao forte temporal. Faça a sua casa em Jesus Cristo, Deus real, rocha firme que resiste ao forte temporal. Glória a Deus, irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos preparar para a ceia do Senhor. Se o irmão Franklin puder, e o pastor Marco Anel está nos ajudando a levar os elementos para os irmãos. Irmãos, vamos orar, falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua graça e a tua misericórdia, pelo amor, pelo cuidado que o Senhor tem com a tua igreja, com os teus filhos, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, que o Senhor venha nos despertar nosso coração, nos colocando temor e amor à tua palavra, a teus ensinamentos, que o Senhor venha através do teu Espírito Santo nos despertar cada dia, Pai, nos dando coragem e ousadia para viver conforme a tua palavra, Senhor Deus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que hoje nós estivermos aqui, Senhor Deus, glorificando o teu nome, aprendendo mais de ti, porque nós almejamos estar contigo por toda a eternidade. Nós cremos no poder do teu sangue, nós cremos, Pai, num sacrifício que o Senhor fez para redimir nossos pecados, na morte vicária, substituta, Senhor Deus, o qual o Senhor selou, Pai, na cruz do Calvário, dando o grito que está consumado, está feito, está pago. A dívida que estava sobre nós foi paga. Por isso nós somos livres e podemos te adorar em espírito e em verdade. Pai Santo e Eterno Deus, somos gratos ao Senhor por estarmos na sua casa, por o Senhor ter abrido o nosso coração e nosso entendimento e possamos entender que a verdade absoluta tem que prevalecer em nossas vidas, não importa as consequências, Senhor Deus. Tudo é para a glória do teu nome. Tu és o juiz da terra e sempre foi e sempre será. E o Senhor já nos absolveu do pecado da morte, Pai. E estamos aqui nessa cerimônia, Pai, de ceia, em obediência à tua palavra, em memória de ti, para celebrar a tua morte e a tua ressurreição, até que o Senhor venha. Porque eu recebi do Senhor o que também entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim como deste pão e beba desse cálice. Irmãos, esse é o corpo e o sangue de Cristo representaram nesse pedaço de pão
e nesse vinho. Isso aqui é em memória do Senhor, para que nós entendamos o que Ele fez por nós. Ele nos resgatou, Ele nos comprou com a sua morte. Isso simboliza os resgate do seu povo. Em memória do Senhor, que a gente coma e beba desse pão. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este é o cálice e o novo testamento, a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, que comamos do pão e bebemos do cálice do Senhor. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração
Glória a Deus, maravilha, maravilha, né, meus irmãos? Maravilha, uma oportunidade tamanha de podermos estar aqui, né, ouvindo a palavra do Senhor, nos alimentando espiritualmente através da ceia, né, desta ordenança que nos é dada, exercendo a nossa cristandade, o nosso papel de igreja, o nosso papel de corpo, né? Estamos aqui em comunhão com os irmãos, celebrando a morte de Jesus, o nosso Senhor, até que Ele venha novamente. Crendo que este que morreu ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, subiu ao céu, está à destra do nosso Deus e irá voltar para resgatar a sua igreja deste mundo vil, transgressor, obscuro, ao qual foi nos apresentado aqui nesta noite, nas duas passagens bíblicas, a perspectiva do mundo, a perspectiva do pecado, a perspectiva da ausência de adoração a Deus, né? E como o nosso pastor bem disse aqui, a perspectiva é justamente essa, né? Quando Cristo veio, houve um boom, um auge, né, do cristianismo como era previsto, né? Todas as nações foram apresentadas e houve essa progressão do evangelho, porém Cristo tinha avisado que quando o amor de muitos se esfriasse, quando aumentasse a iniquidade, né, o amor de muitos se esfriaria, e a gente tem visto isso de maneira prática. A igreja vai se calar? Não vai. As verdadeiras e remanescentes não irão. Em meio às trevas, em meio às tribulações, em meio às provações, em meio às perseguições, nós estaremos aqui falando aquilo que Cristo nos ordenou a falar. Sendo luz em meio às trevas, sendo voz em meio ao silêncio, ou em meio ao barulho ensurdecedor do mundo. Nós seremos aqueles remanescentes, aqueles arautos, que estaremos falando a verdade de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Pode se assentar, né? Darei os avisos aqui rapidamente. Lembrando, irmãos, que todos os domingos, às 18 horas, nós estamos aqui ouvindo, né, a palavra do Senhor, celebrando, né, cultuando ao nosso Senhor com a palavra, com os louvores, né, entregando nossos corpos como sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, como diz o apóstolo Paulo, que este é o nosso culto racional, né? Todas as quintas-feiras também às 20 horas, da mesma forma, através do estudo da palavra, né, do estudo do Novo Testamento. Estudamos em Mateus aí, estamos no capítulo 11, e estamos aqui também, né, entregando os nossos corpos como sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, né? Dizer que ama Cristo é conhecê-lo, já vimos isso, né? É conhecer e obedecer aos seus mandamentos. Por isso estamos aqui com este intuito. E desde já eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estão aqui conosco de maneira presencial, aos irmãos que nos acompanharam, né, ao vivo aqui pela transmissão, aos irmãos que irão nos ouvir posteriormente, né, através do vídeo salvo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Deus abençoe grandemente. Lembre-se, irmãos, nós estamos reunidos aqui na quadra 10, lote 15, no setor oeste do Gama. E para nós será motivo de muita alegria recebê-los de maneira presencial, para que juntos possamos cultuar ao nosso Senhor em comunhão, em espírito e em verdade, em um só propósito. Amém? Estamos avisados, então? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, finalizar o nosso culto de hoje, para a glória de Deus. Deus, Pai Todo-Poderoso, dádiva maravilhosa, infinita e tamanha esta, Pai, de termos a oportunidade de glorificar a Ti abertamente, em espírito e em verdade, de maneira muito fácil ainda, se olharmos a perspectiva bíblica, ao qual muitos sofreram perseguições grandes. Sabemos que o nosso contexto não é este, mas sabemos que nos espera este contexto, e por isso quero Te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de poder falar a Tua palavra, ouvir, aprender, crescer no Teu conhecimento. Pedindo, Pai, também discernimento, orientação, fundamentação na Tua palavra de maneira viva e eficaz, para podermos rebater
as heresias, as vãs tradições, o obscurantismo, tudo aquilo que tenta infringir a Tua palavra ou que tenta negligenciar a Tua palavra. Nos dê força, Pai. Livre-nos da aparência do mal. Nos livre do homem e da mulher do coração enganoso. Nos livre do nosso coração enganoso. Nos livre de nós mesmos, dos nossos desejos carnais. Nos dê força no Teu Espírito, para a glória do Teu nome. Ajude-nos, Pai, a resistir, a perseverar. Aumente em nós a fé, a vontade de buscar a Ti, de conhecer a Ti, de orar, de ter comunhão contigo, para a glória do Teu nome. Isso eu peço a mim e a todos os seus, aquele ao qual o Pai deu a Jesus Cristo e de maneira nenhuma se perderá, para a glória do nome dEle. É isso que eu peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Está finalizado. Para a glória de Deus, irmãos, boa noite. E até a próxima quinta-feira.